Fala aí, nação rubro-negra, tudo bom? Eu resolvi fazer esse vídeo pra gente continuar esse debate da última partida Flamengo e Barcelona. Por que essa partida tá gerando tanta discussão, tanto debate, se o Flamengo venceu de 2-0? Por que tanta discussão? É esse ponto que eu gostaria de levantar com vocês. Aqueles que discordarem de mim, podem discordar à vontade, deixem aí suas mensagens nos comentários. É bom pra gente enriquecer o debate. Eu aqui só tô tentando entender por que essa última partida ela gerou tanta discussão. Embora o Flamengo tenha vencido por 2-0. Então, eu vou colocar aqui meu ponto de vista, né? A gente tem que fazer uma recapitulação até chegar a essa partida. O que aconteceu? O Flamengo, no jogo anterior, o Flamengo vinha jogando com o Grêmio. O Flamengo estava com todos os titulares, né? Só pra gente lembrar e poder entender. O Flamengo vinha jogando com todos os titulares. Basicamente o meio-campo, aquele que a gente conhece, que já foi campeão da Libertadores, com a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Arão. E de repente, no último jogo contra o Grêmio, que eu acho que é aí que começou toda essa tensão, que começou toda essa apreensão e a preocupação, no meu caso, né? Que na partida contra o Grêmio, o Renato ele se viu na necessidade de mexer no time e escalou o Arão e o Andréas. Quer dizer, se vocês pegarem os outros canais e observarem, todo mundo está falando basicamente a mesma coisa, com outras palavras, mas basicamente a mesma coisa. Ele colocou o Arão e o Andréas. Isso, na minha opinião, abriu muito o time do Flamengo. O time do Flamengo ficou muito aberto. E aí choveu e o Flamengo acabou perdendo pro Grêmio. Choveram críticas pro Renato, que ele deveria ter botado o Thiago Maia, demorou a mexer, quer dizer, todo mundo já sabe mais ou menos o que aconteceu. E pra infelicidade, vamos dizer assim, entre aspas, da torcida do Flamengo, pra tristeza, desculpe, melhor dizendo, pra tristeza da torcida do Flamengo, o Renato insistiu na mesma escalação contra o Barcelona do Equador. Então, eu acho que é por causa desse motivo que gerou toda essa discussão, esse debate. Porque o Flamengo, no entendimento do torcedor, acho pelo menos da maioria, o Flamengo poderia ter entrado com uma escalação diferente. Poderia até ter colocado o Andrés, mas em outra posição, de repente no lugar do Vitinho, e ter entrado com o Thiago Maia. É aquela história, né, que os economistas eles dizem, tem o PIB potencial e o PIB real. O Flamengo ele teria grande potencial para ter feito um placar maior diante do Barcelona. E não fez. Eu acho que isso é que está gerando essa... A galera não ficou satisfeita. Porque sabe que o Flamengo poderia ter rendido mais. Sabe que o Flamengo poderia ter até metido uma goleada. E tá mais tranquilo agora. Mas não. Ele fez 2-0. É um resultado perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque o Barcelona lá, ele viu que o Flamengo, né, não é esse bicho de 7 cabeças, que o Barcelona pode ir pra cima, que de repente eles podem fazer 1-0, né? Como aqui no começo do jogo contra o Flamengo, eles vieram pra cima e quase marcaram. O Diego Alves salvou o Flamengo. Então, se não fosse o Diego Alves, a história poderia ter sido outra. E isso tudo por causa, na minha opinião, de um erro tático. De um erro tático.
onde o Flamengo ficou com o meio campo muito aberto com o Andréas. O Andréas, diga-se de passagem, não tem culpa nenhuma. Ele, na minha opinião, ele jogou bem. Porra, jogou bem mesmo. Se vocês repararem, ele jogou até... Eu gostei muito da atuação dele, atuando fora de posição. Imagina se o time tiver certinho, colocarem ele num jogo que houver necessidade, o Renato colocar ele numa posição seria dele, né? Que na minha opinião ali seria mais ou menos ali naquele jogo no lugar do Vitinho. Se ele tivesse jogado no lugar do Vitinho e tivesse entrado o Thiago Maia ali para compor mais o meio campo junto com o Arão, eu não tenho dúvida alguma que o início do jogo teria sido muito diferente, que o Barcelona não teria dado aquele sufoco no Flamengo do início do jogo. Não teria mesmo, não teria a menor chance do Barcelona ter chegado tão facilmente na zaga do Flamengo como ele chegou. Então, é essa reflexão que eu estou querendo fazer com vocês. É por isso que eu acho que essa partida está gerando tanta discussão. Estão dizendo que o Barcelona ele foi corajoso, que ele veio para cima do Flamengo. Eu concordo até certo ponto, porque eu acho que ele foi corajoso a partir do momento que ele viu que a partida não estava tão difícil, porque ele conseguia chegar, o meio-campo não estava, o meio-campo do Flamengo não estava conseguindo conter o meio-campo do Barcelona, então eles estavam chegando. Demorou um pouquinho para o André se ajustar ali também, que era uma posição nova para ele. E ele se embolava muito com o Everton Ribeiro ali, né? Isso tava fazendo com que o Flamengo tivesse que correr muito mais. Quando o Renato coloca o Andréas ali naquela posição, eu acho que ele se embola muito com o Everton Ribeiro. E indo um pouquinho mais para frente, o que acontece? Tem outra dupla ali que se embola mais ou menos, eles ocupam mais ou menos o mesmo espaço, que é o Bruno Henrique e o Vitinho. Então, naquele jogo ali, embora o Flamengo tenha vencido, eu acho que o Renato, se ele parar para analisar bem direitinho, porque aqui, galera, a gente está querendo fazer uma crítica positiva. A nossa intenção é ajudar o Flamengo, que o Flamengo vença, que passe para a final e ganhe a Libertadores. Então a gente tem que a nossa obrigação é até alertar o Renato de alguma forma. E para que, né, esses erros não venham a ser cometidos. Eu acho que o Vitinho e o Bruno Henrique ali também, eles mais ou menos se embolam ali. O Vitinho, ele no momento ele não está sendo jogador para sair jogando, ele rende muito mais quando ele entra no segundo tempo. Ele rende muito mais quando ele entra no segundo tempo, né? Isso, pô, fica nítido, fica claro. Outro detalhe também muito importante que eu gostaria de ressaltar é quando o Gabigol ele começa a voltar muito para pegar a bola. Eu acho que quando o Gabigol começa a recuar, ele começa a vir muito para o meio campo para pegar a bola, o time do Flamengo está errado. Eu acho que quando o Renato começar a observar isso na partida, durante os jogos, já deve soar um sinal de alerta para ele. Opa, tem alguma coisa errada. O Gabigol, nos jogos que o Flamengo amassa, nos jogos que o Flamengo tava metendo goleada com o Renato, o Gabigol não saía da área. É ali que ele tem que ficar. Se ele tá voltando muito para pegar a bola, é porque o meio campo tá errado. Isso é nítido, isso fica claro, o meio campo tá errado. Se o meio campo tivesse mais compactado, mais povoado, o Gabigol estaria lá na frente recebendo as bolinhas dele, não ia estar vindo pro meio campo. E eu quero fazer aqui também eu quero fazer um comentário também sobre o Isla. É bacana o apoio que a torcida deu para ele, legal, parabéns. Mas pra mim, cara, o Isla, ele não me convence. Ele pode ser um cara esforçado, mas ele é um jogador, na minha opinião, burocrático. Ele é aquilo, ele não vai fazer mais do que aquilo. E de vez em quando ele também ele erra muitos passes. E quando ele erra muitos passes, e sendo apenas um jogador burocrático, no Flamengo atual, na minha opinião, eu acho que não cabe mais jogadores burocráticos que erram muito passe. Que é o caso dele,
que é o caso do René e que é o caso do Rodinei. Então, galera, a gente precisa entender isso. Quando o Flamengo ele entra com jogadores que erram passes, o que ele faz? Ele faz com que o time tenha que correr muito mais, se canse mais. Aí você fala, pô, Flamengo tem acabado ganhando os jogos. Por quê? Porque o Flamengo está muito forte, ele acaba ganhando os jogos. Mas numa sequência de jogos, lá na frente, esse cansaço pode pesar. Por que o Flamengo com Jesus, ele jogava, amassava os adversários, estava jogando praticamente todas as competições com os mesmos jogadores? Porque o time estava formatado, estava compactado certinho, estava todo azeitado. E os craques que estavam jogando, eles não erravam passe. Eles não erravam passe. Chegava a bola no Felipe Luiz sabia o que ia fazer. Não rifava a bola. E agora, porra, eu acho que, na minha opinião, o Isla, ele recebe a bola, às vezes ele rifa a bola, ou às vezes ele toca a bola errada. O que acontece? O time tem que voltar, se fechar novamente, porra, um desgaste tremendo. Isso no decorrer do jogo, isso vai cansando o time, vai desgastando o time, entendeu? Então por isso que eu até entendo, legal, bacana, tudo que fizeram pro Isla no jogo, mas, cara, não adianta. Se a gente quer chegar... Qual é o título mais almejado pro Flamengo agora? Na minha opinião, é o Mundial. Se a gente quer conquistar o Mundial, a gente tem que fortalecer o nosso grupo. E como que eu acho que a gente vai fortalecer o nosso grupo? A gente vai fortalecer... Eu não vejo como ter um grupo muito forte com o René. Me desculpe, com todo o respeito que eu tenho a esses jogadores que eu vou comentar, tenho muito respeito, muita gratidão por eles. Eu acho que a gente tem que ter, mas eu acho que já deu. Eu acho que já deu. Por exemplo, é diferente do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que daqui a pouco eu vou comentar. O Rodinei e o René, eles já estão no Flamengo já há algum tempo. E, entendeu? A gente já viu, é aquilo, eles não vão dar mais do que aquilo. O Isla já deu para perceber, ele não vai entregar mais do que aquilo. Então a minha pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se vocês quiserem até discordarem de mim nos comentários, fiquem tranquilos. Mas a minha pergunta que eu faço é a seguinte: será que o Flamengo, na atual conjuntura que o clube está, no atual patamar que o Flamengo está, será que não existem jogadores no mercado para comporem melhor o grupo do que Isla, Rodinei e René? Cadê o departamento que busca jogadores no mercado, que foi tão cirúrgico há pouco tempo? Tem sido, foi agora com o Davi Luiz. Cadê esse departamento que não olha para as laterais do Flamengo? Né? Eu acho que a gente tem que fazer crítica positiva, e é isso que eu estou tentando fazer com eles. Eu acho que até mesmo se eles forem para outros clubes, eles vão até se darem bem em outros clubes. Eu acho que no Flamengo já deu, entendeu? E o Isla, pra mim, não adianta, cara. A gente tem que achar outro jogador para ali, porque não dá. O Ramonzinho tá pedindo passagem. Pô, o cara tá voando em campo, tá pedindo passagem, entendeu? A taxa de erro de passe dele é muito menor do que a do Isla. Ele rifa menos a bola do que o Isla, entendeu? Então são essas coisas que o Renato tem que pensar melhor, né? E em relação ao Gustavo Henrique e ao Léo Pereira, eu sei que de repente aí vão chover várias críticas ao meu comentário, mas eu sinceramente, cara, quando eles vieram pro Flamengo, eles vieram do Atlético Paranaense e do Santos. Eles estavam jogando muito, por isso que foram contratados. E chegaram no Flamengo num momento, né, complicado, que estava com troca de treinadores, treinador indo, treinador chegando, depois mudou treinador de novo, até que o Renato chegou, começou a dar moral para eles. Mas mais do que dar moral, o Renato no começo ele estava com todos os titulares disponíveis, então isso facilitou a vida dele. Ele fez o feijão com arroz, colocou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que o Rodrigo Caio ainda estava machucado, e os dois, na minha opinião, estavam jogando bem. O Gustavo Henrique fazendo gol, o Léo Pereira, não estava comprometendo, estava crescendo.
isso me demonstrou que os dois são bons jogadores. Aquilo que eu falei, para formar um grupo forte, eles dois ali na reserva do Rodrigo Caio e do Davi Luiz, eles, na minha opinião, são importantíssimos. Eu não vejo outros jogadores para ficar ali no lugar deles no momento. É por isso que eu falo, eles diferentes do Isla, por exemplo, eles têm algo, eles acrescentam pro Flamengo. Eles não são muito burocráticos, na minha opinião. Por exemplo, o Léo Pereira, quando ele jogou com o Rodrigo Caio nesse último jogo, antes do Davi Luiz entrar, pô, ele fez um partidaço. Teve até momentos que ele até ajudou o Rodrigo Caio ali. Gostei muito da atuação do Léo Pereira. É claro que teve esse último jogo com o Barcelona, que ele teve aquela atitude ali que vamos entender como se ele surtou ali, teve uma atitude daquela. Ele nunca fez isso, ele não é jogador que toma atitude daquela ali, né? A gente até às vezes pode até falar assim, pô, o cara tava, pode ter sido alguma pressão que o Davi Luiz chegou, ele foi pra reserva, entendeu? A gente tem que entender, ele sim, eu acho que a gente tem que dar voto de confiança, a gente tem que dar uma segurada, entendeu? Porque eu acho que ele acrescenta pro Flamengo, ele tava crescendo, ele e Gustavo Henrique, eles estavam crescendo, na minha opinião, entendeu? Diferente, pô, diferente desses outros laterais, que não adianta, já estão há bastante tempo, não acrescentam nada pro Flamengo, acho que eles devem até respirar novos ares, que vai ser até melhor para eles, entendeu? E ainda, galera, no tocante ao jogo, eu gostaria aqui de dar, sinceramente, dar os parabéns pro Arão, porque, por o Arão, se vocês analisarem, mesmo o Renato colocando o Andrés ali, e o Andrés indo muito para o ataque, não recompondo o meio campo como de repente o Thiago Maia recomporeria o meio campo, por o Arão, cara, porra, esse desdobrou ali, ele jogou muito. O Arão, porra, jogou muito nesse jogo contra o Barcelona. Ele ficou praticamente sozinho ali, fez um partidaço. Eu não vi muita gente comentando sobre isso. Eu acho que o Arão, porra, tá certinho ali, entendeu? Fez um grande jogo. A estreia do Davi Luiz também foi muito boa. O cara jogou muito bem, seguro ali, salvou o Flamengo ali numa jogada ali. Foi muito bom ali com o Rodrigo Caio também. Agora, galera, olhando pra frente, pro jogo lá no Equador contra o Barcelona, eu acho que, pô, a gente tem que pedir e comentar nas redes sociais que o Flamengo tenha atenção máxima. Que porra, eu me lembro, né? Vamos lembrar assim rapidamente o jogo contra o Racing que a gente foi eliminado. A gente falou, vamos pegar o Racing, vai ser tranquilo, não sei o que, não sei o que lá. Acabou dando no que deu. O jogo contra o Barcelona lá, cara, embora eu acho que, pô, o Barcelona, eu vi os dois jogos contra o Fluminense. Foi um jogo, né, que o Barcelona corre lá e cá, mas que o Fluminense deu até mole. O Fluminense poderia até ter passado o jogo. Eu acho o time do Barcelona nada demais, nada demais. Foi o Flamengo que deu mole, o Flamengo que chamou o Barcelona pra cima. Então eu acho que a gente tem que ter atenção máxima e cobrar daqui até o jogo, atenção máxima contra o Barcelona. Mesmo o time às vezes, né, eu achando que porra é tranquilo, se o Flamengo não jogar com seriedade, se não treinar, se os jogadores não ficarem com salto alto, não acharem que já passaram, já estão na final, e forem certinhos, o Renato, a sorte é que os titulares estão voltando, né? O Arrascaeta vai poder jogar. Eu ainda colocaria ali o Diego junto com o Arão, porque porra, o Diego pra mim ali, ele ainda tem muita lenha pra queimar ali com o Arão, entendeu? Ele tá descansado, porra, pode fazer um jogaço. E no decorrer do jogo, de repente, colocar o Thiago Maia, se ele estiver cansado, mas eu ainda colocaria o Diego ali junto com o Arão. O Arrascaeta deve voltar, o Felipe Luiz deve voltar. Então acho que a gente não vai passar grandes sustos que nem a gente passou no jogo daqui. Porque não vai ter nem como o Renato botar dois atacantes abertos, abrir o meio campo. Ele não vai ter nem a possibilidade de fazer isso, porque ele vai ter que botar o Arrascaeta, né? E o Diego vai estar disponível. Entendeu? Eu não acredito que ele vai insistir com o Andrés naquela posição ali. Não acredito. Se ele insistir com o Andrés ali naquela posição, Andrés e Arão, porra, eu temo porque os caras não fizeram aqui no começo, mas lá vai estar na casa deles. O Flamengo vai ter que estar mais seguro ali no meio campo, então eu não acredito que ele vai fazer isso de novo, entendeu?
Mas eu vejo aí um jogo, se o Flamengo tiver bem montado ali no meio campo, eu vejo que se o Flamengo tiver, né, bem compactado ali, eu vejo o Flamengo indo pra cima e amassando o Barcelona lá, cara. Não tem a menor possibilidade do Barcelona respirar se o Flamengo tiver certinho. E aí a gente vai rumo à final. Aí é outra história, entendeu? Mas é isso aí, galera. Essa é a minha opinião aí. Se alguém tiver opinião contrária, quiser deixar aí nos comentários, é bom. Isso é um debate saudável pro Mengão, entendeu? A nossa única intenção é realmente ajudar o Flamengo. Eu vejo outras lives aí. Então a galera tá falando basicamente a mesma coisa, né? Por isso que essa partida foi tão, embora o Flamengo tenha vencido, né? Ela serviu de uma maneira bastante didática para que a gente pudesse discutir esses pontos, né? Muita gente falando assim, pô, o Renato não está enxergando o óbvio. Por exemplo, na minha opinião também, esse mesmo erro que ele cometeu de abrir o jogo contra o Barcelona, ele abriu contra o Inter. O que aconteceu contra o Inter? Contra o Inter, ele deixou praticamente o Diego Ribas como cabeça de área sozinho no jogo. O Inter veio e meteu 4. Por que o Inter meteu 4? Porque o meio campo estava todo aberto, só tinha o Diego Ribas ali. O Diego Ribas está jogando uma posição que não é a dele. Porra, é um ídolo no Flamengo, é um craque. Mas, e ainda meteram o pau nele, injustamente na minha opinião. Porque ele não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Quando o Renato repetiu a mesma forma de jogar no último jogo contra o Grêmio, perdeu. Agora contra o Barcelona, ele repetiu mais ou menos essa mesma maneira de abrir o meio campo. Tomou sufoco no começo do jogo. Então é esse debate que eu tô vendo nas redes sociais, e é bom a gente discutir isso mesmo. Para que de repente chegue no ouvido do Renato, para que ele não jogue mais dessa maneira, não abra o meio campo, não tem necessidade. O Flamengo não tem necessidade disso. Eu até vi na live do Renato que ele falou, se eu tivesse colocado o Thiago Maia, a torcida ia falar que eu tinha colocado 3 volantes. Pô, Renato, pelo amor de Deus, não repete mais isso, cara. Você não se lembra da Alemanha? A Alemanha deu de 7 no Brasil. Ela jogou com praticamente 10 no meio campo. Não eram 10 volantes, eram 10 craques. Se você colocar Arão, Thiago Maia e colocasse o Andrés um pouquinho mais avançado, o único, né, entre aspas, cabeça de área ali, volante ali, que ficaria pra marcação seria o Arão. O Thiago Maia, cara, ele vai pra cima, um cara que sabe jogar. O André, vocês viram no jogo, jogou muito. Então, porra, essa é uma mentalidade, no meu entender, antiga. Pegar um cara que é considerado volante, botar no meio campo, vai falar que o time tá jogando defensivamente, não. Pega o exemplo da Alemanha. A Alemanha povoou o meio campo, foi pra cima, ganhou de todo mundo, deu de 7 no Brasil. Não necessariamente que você joga com 3 jogadores ali no meio campo mais, que fazem mais a contenção, que é defensiva. Pelo contrário, você fortalece o teu meio campo e dá mais liberdade para os meias irem para o ataque, não se preocuparem em voltar. Eles não ficam preocupados por isso. O Everton Ribeiro não vai ficar preocupado, por perder a bola aqui, eu vou ter que correr para voltar porque a defesa tá sozinha lá. Não, ele vai tentar driblar, vai tentar passar, vai tentar dar bola para Arrascaeta. O Arrascaeta a mesma coisa, não vai se preocupar. Pô, se eu perder, não tá tranquilo. Tem o Thiago Maia, tem o Arão lá, tem o André lá. Agora, se deixar aberto, isso instintivamente na cabeça do jogador, o jogador já fala assim, pô, não posso perder aqui que o meio campo tá aberto, cara. Os caras sabem quando o treinador ele não formata a equipe legal. Os jogadores são inteligentes, cara. Porra, eles vivem disso, entendeu? Então, porra, tem que ficar atento a esses mínimos detalhes, cara. Hoje em dia o futebol tá muito competitivo, entendeu? Aí, porra, o técnico do cara não é um técnico bobo, é um técnico que monta a equipe dele direitinho. Se o nosso técnico não montar nosso time direitinho, formatado, compactado direitinho, porra, vai tomar calor, entendeu? Vai acabar vencendo, porque, pô, o Flamengo tá muito forte, mas toma calor. Deixa a torcida, né, porra, preocupada, entendeu? Gera esse debate todo nas redes sociais depois, que é até saudável, entendeu, pro Flamengo. Mas, porra, ele poderia fazer de uma forma mais fácil, fazer o feijão com arroz, porque a torcida tá comentando, todo mundo tá falando, todo mundo tá vendo a mesma coisa, entendeu?
Então é isso, galera. Vamos de repente continuar esse debate semana que vem aí, antes do jogo, pra gente chamar mais atenção, para que a galera fique alerta aí e faça um grande jogo lá no Equador. Beleza, nação? Um grande abraço aí, galera. Se quiserem, deixem o seu like aí, que vai ajudar aí para divulgar mais esse vídeo. Compartilhem, deixem seus comentários aí. Valeu? Um grande abraço a todos.